Eu simplesmente não quero dividir nada que é meu com a enteada da minha mãe. Por isso eu levei todas as minhas coisas para casa do meu pai. Vem entender essa história enquanto desenho aqui embaixo, e a história é a seguinte. Os meus pais são divorciados, então eu passo 50% do tempo na casa de cada um. A minha mãe se casou novamente há vários anos, e ela tem 3 enteados. 2 meninos mais novos e uma menina que tem a mesma idade que eu. Logo de cara, a gente não se deu nada bem, então a gente teve que mudar o meu sistema de custódia para que eu não ficasse muito tempo com ela. Tudo começou quando ela pegou o meu ursinho de pelúcia favorito e estragou ele completamente. Não sei o que aconteceu, mas ela arrancou os olhos dele e jogou ele em algum líquido que deixou ele completamente manchado. Quando eu falei pra ela que ela não deveria ter feito aquilo, como vingança ela começou a pegar várias coisas minhas sem a minha permissão. E raramente o que ela fazia tinha alguma consequência, porque toda vez que eu conversava com a minha mãe sobre isso, ela falava que eu tinha que dividir as minhas coisas. Algumas coisas que ela pegava até voltava em bom estado, mas a maioria voltava completamente estragada. Certo dia, então, eu estava conversando com a minha mãe, e ela falou que nos dias que eu estivesse na casa do meu pai, essa garota dormiria no meu quarto. Nesse momento, eu sabia que se eu deixasse as coisas que eu gosto lá, ela estragaria por completo. Então eu peguei todas as coisas que eu realmente gostava e levei para casa do meu pai. Isso aconteceu na época que eu tinha uns 12 anos. Agora a gente vai avançar um pouco aqui no tempo. Eu só fui descoberta há algumas semanas atrás, quando a querida enteada da minha mãe estava futricando o quarto procurando por alguma coisa. Foi quando o pai dela chegou e falou que eu tinha um console de videogame. Ele falou que o console tinha sido dado pelos meus avós, e quando eles procuraram e não acharam por eles, eles tinham percebido o que eu tinha feito. Então eu fui confrontada pela minha mãe, e eu admiti o que estava acontecendo. Eu falei pra ela que eu não conseguiria confiar as minhas coisas àquela garota, então eu levei pra casa do meu pai, e lá tudo ficaria em segurança. Então a minha mãe disse o seguinte: como você acha que as suas coisas estão em segurança, sendo que o seu pai também tem 2 enteados? Então eu falei pra ela que eles não tinham nenhuma permissão pra mexer nas minhas coisas na casa dele. E que os 2 eram garotos bem legais e eles não fariam isso. Então o marido da minha mãe me interrompeu e perguntou o que eu estava falando sobre a filha dele. Então eu virei pra ele e falei que ele sabia muito bem o que eu pensava dela e o que ela pensava sobre mim. Então a minha mãe ligou para os meus avós e perguntou pra eles o que eles achavam sobre o videogame que eles tinham me dado estar na casa do meu pai. Eles simplesmente responderam pra ela que pra eles estava tudo certo, já que lá o meu videogame estaria em segurança. Então a minha mãe veio até mim e falou que eu deveria ter contado pra ela sobre as minhas preocupações e que eu não deveria praticamente ter esvaziado o meu quarto. Ela falou que certas coisas eu deveria sim estar disposta a compartilhar. Eu disse pra ela que não, eu não compartilharia as minhas coisas com aquela garota. Então a minha mãe falou que eu estava sendo muito injusta, que não teria como eu e ela ter um relacionamento de irmãs, sendo que nenhuma confia na outra. Então eu falei pra ela que a gente não iria ter, já que a gente não é irmã de verdade. A gente não era irmã, a gente não vai ser irmã e eu não tenho nenhuma vontade disso. Agora minha mãe e o seu marido acham que eu sou uma babaca por conta disso. Então eu pergunto pra vocês, e aí, será que eu fui a babaca da história? Bom, pessoal, essa foi a história. Comenta aí o que vocês acharam. Lembrando que essas histórias não são minhas, algumas eu tiro de Reddit, outras vocês me mandam. E caso você queira aprender mais sobre desenhos, dá uma olhadinha no link da bio pra saber mais. E até o próximo vídeo. Tchau!